Fala, minhas joias, beleza? Mais um vídeo aí do Reconectadamente para vocês. Vamos falar de um filme lindíssimo que é o Divertidamente. Mas antes de eu abordar essas minhas loucuras, aproveita aí e não faz a loucura de não se inscrever no canal. Aproveita aí, se inscreve, dá o like, viu? Dá aquela moral para nós. A gente agradece. Sabe quanto é importante, como a gente fica feliz quando a gente vê um likezinho de vocês, viu? Então espera aí, vai. Vai? Deu certo? Beleza. Divertidamente é uma aula de psicologia. Sim, sim, sim. E eu digo com propriedade porque eu já falei com a minha psicóloga, viu? Se ela vier um dia, viu? Um abraço aí, Lígia. Muito obrigado por tudo. Divertidamente ele fala, né, da relação de 4 emoções: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Eu falei 4, mas são 5, viu? Pegadinha, não ver se vocês estavam atentos. A relação dessas 5 emoções e uma menina, a Riley, de 11 anos. Então, a Riley está naqueles 11 anos, que é aquela idade que começa a puberdade, cheia de confusões e tudo, e está passando por transtornos na vida e vai mostrando como essas relações vão intercalar isso aí, né? Então, ela ganhou o Oscar de melhor animação, certo? E como é que começa o filme? O filme começa com a formação das emoções. Então, a primeira emoção que aparece é a alegria. A coisinha amarela, diz, toda, né, felizinha e tudo. Então, a segunda emoção que aparece é a tristeza. E aí a gente já nota aquela apatia, né? E ela é tanto quanto hojelizada pela alegria. Né? E depois, em seguida, se forma o medo, que é o formato, que é a responsável pela cautela, né, dos seres humanos e tal. Em seguida, vem a raiva, que é bem engraçado, né? Em português é dublado pelo Léo Jaime. E a quinta emoção é o nojo, a nojinha, né? Que é a que evita os venenos, né, tanto físicos como sociais, certo? Essas emoções, elas que vão se moldar e fazer a nossa personalidade. Então, no filme, elas têm uma sala de comando, e no caso da Riley, que vocês vão ver no filme, né, quem comanda as emoções na Riley é a alegria. Se você for ver, não for o pai dela quem comanda é a raiva. Sala de comando é, e a da mãe é quem comanda a sala da mãe é a tristeza. Em outros personagens você vai ver que é o medo e tal. E até um tanto quanto divertido você ver como é que é a sala de comando de outros personagens. Bom. E no começo do filme eles vão mostrando como é que é, né? Que cada memória tem ela se condensa numa bolinha, e cada memória tem uma cor. Se for amarelo é uma memória alegre, se for azul triste, se for vermelho é uma memória de raiva, do roxo ali é do medo, e se for uma memória verde, de nojo. Então, por exemplo, sei lá, você pisou em cocô, entendeu? Então, essas são as memórias de... E ele vai falando um conceito importante, que é as memórias base, né, que vão servir para que surjam as emoções, né? Então assim, os divertidamente, eles se preocupam muito em deixar basicamente as emoções amarelas, né? As emoções felizes para a Riley. Então ela vai mostrando no decorrer do filme as ilhas base, né? As ilhas base, que é quando ela é criança ainda, a terra da bobagem, da família, da honestidade e tudo. Então,
São como se fossem aqueles princípios, né? Aqueles conceitos que cada pessoa tem, enraizados ali no seu âmago. E no decorrer do filme você vai vendo as memórias e tal, e o filme se foca basicamente nessa questão das ilhas, né? E das emoções. Acontece uma situação drástica na vida da Riley, e ela perde um pouco o senso das coisas, né? E você vê a mudança disso, né? Como é que o externo que acontece reflete dentro dela. Algumas ilhas passam por transtornos e acontece uma situação que é até um tanto quanto simbólica, que esse acontecimento deixa ela tão triste que a alegria some. E a alegria some junto com a tristeza, e as outras três emoções, o medo, a raiva e o nojo, vão ficar comandando ali. E elas se perdem e acabam desencadeando uma série de eventos drásticos, né, eventos lamentáveis, e a alegria e a tristeza ali perdidas. E a tristeza que fica guiando a alegria não quer dar razão. A alegria não quer escutar a tristeza. E acontece, né, todas as ilhas base dela, as ilhas, né, esses princípios colapsam, e aí a alegria e a tristeza tentando voltar para a sala de comando. E lá tem uma das cenas mais tristes desse filme, que é quando elas encontram um amigo imaginário. Um amigo imaginário da criança, e esse amigo imaginário que proporciona que a alegria e a tristeza voltem para a sala de comando. Então, no decorrer do filme, a gente entende a razão de cada emoção e, enfim, no final dá tudo certo, é o filme da Pixar, entendeu? As ilhas voltam, a alegria escuta a tristeza, e aí elas conseguem voltar para Riley e se acertam, entendeu? E quando a alegria passa a escutar a tristeza, ela percebe que algumas memórias não são meramente alegres ou tristes ou de fúria. Muitas vezes as memórias alegres têm uma base triste. Por exemplo, às vezes quando a gente tem alguma decepção, a gente é criança e a gente se sente perdido, sem rumo, sem teto, sem chão, se quiser dizer. E você recebe aquele acalento, um abraço daquela pessoa. E aquela memória que poderia ser puramente melancólica, ela se mixa com a lembrança, com ternura. Uma lembrança tanto quanto doce, amarga, mas com algumas notas doces, né? Como botar um pouquinho de caramelo no limão, né? Então, e daí as emoções passam a agir em harmonia. E é interessante, porque muito se foge da tristeza, muito se foge da melancolia por conta do medo da depressão. Enquanto que a tristeza é um sentimento comum, como outros, né? E a função biológica da tristeza, segundo, tem um livro muito bacana que é Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que não é dessa baboseira que muita gente fala, autoajuda, não é, velho. Leia, entendeu? É um livro interessante. Ele fala a razão de ser de cada
cada emoção. E qual é a função da melancolia, da tristeza? É você se retrair e refletir, e fazer uma pausa, fazer reflexões, meditar, entendeu? Momento de você voltar-se para si, voltar-se. Só que é um período que você fica num casulo. Só que, como a analogia da borboleta, uma hora o casulo se rompe e daí sai a borboleta. Que aí é o seu novo ser, o seu resgate. Então, divertidamente, uma aula de psicologia, talvez tenha, e talvez não, tem mais coisas aí a explorar. Eu falei aqui pouco, falei talvez de uma forma tosca, talvez algum psicólogo que me vê na rua queira me dar uma voadora para as besteiras que falei, mas eu tentei, né? Enfim, com a melhor das intenções, a dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Então, estamos aqui, né? Recomendo que você assista. E se você assistir, prepare os lenços, né? Que vai ter uma hora ou outra que você pode vir a cortar cebolas. Pois valeu, galera. Um abraço aí a todos. Muita paz. Valeu.